Cadê a conta? Só confirmando, a gente está online já. Deixa eu só confirmar aqui no YouTube para... Então, a gente inicia hoje, né, com muita felicidade, com a ideia, né, de fazer um podcast para conversar sobre alguns temas importantes para ajudar, né, todas as pessoas que estão em busca de conhecimento, né? Pensamos, estudamos, criamos esse podcast derivado de um grupo de estudos que já tem quase um ano, que estamos aí todos juntos, né, os alunos, na plataforma, às vezes no Zoom, às vezes no Meet, só que dessa vez aglutinamos aí, consegui trazer um time de peso para conversarmos hoje, né, sobre um tema extremamente importante, né, a mudança, a nova decisão do CNJ, que trouxe para a magistratura novas matérias a serem cobradas no concurso, né? Penso eu que é muito importante, é um novo recomeço, né, para as pessoas que estudam, que já estão estudando há muito tempo, ou seja, é a possibilidade de que quem voltou e que está iniciando tem de buscar um diferencial, né, que hoje em dia os diferenciais são mínimos quando se busca. A gente já está com a nossa surpresa presente, viu, conselheira? Não lhe apresentei, vou já lhe apresentar, né? Já vou colocar online, me permita, né? Já vamos colocar online. Conselheira Tânia Hexigel, do CNJ, que é a nossa surpresa. Quero lhe apresentar a conselheira primeiro, começando pelas mulheres. Jaíse Frache é uma assessora do nosso Tribunal de Justiça do Amazonas, tá? Eu digo que eu penso como a nossa promissora, né? Está aí lutando pelos concursos. Rosiane do Vale é minha colega de magistratura, um concurso posterior ao meu, né? Do meu concurso para o dela teve aí, eu acho que uns 6 a 8 anos, mas uma pessoa de uma cabeça espetacular, com uma visão de vida espetacular. Apresento a senhora Rodrigo Bastos, enteado da nossa queridíssima ministra Elizabeth, com quem a senhora conhece, e apresento a todos presentes, né, quem está no YouTube, quem está no Instagram também conosco, né, a conselheira Tânia Hexigel, do CNJ, com quem eu também tenho a grata satisfação de auxiliar num grupo de trabalho, né. O nosso tema hoje, conselheira, como eu disse à senhora, era a gente falar sobre a decisão do CNJ nessas novas matérias que foram trazidas para o concurso da magistratura, né? Então, nada melhor do que Vossa Excelência conosco, que, além de conselheira do CNJ, é desembargadora no TRT da 4ª Região, lá no Rio Grande do Sul, para dizer para a gente qual foi a visão do CNJ na inserção dessas matérias. A gente sabe que o ministro Fux ele tem muita participação nessa questão da visão econômica do direito, né, da segurança jurídica. Então, queria lhe passar a palavra primeiro, aproveitar seus 5 minutos, eu sei que a senhora tem pouco tempo, mas se predispôs a estar conosco, e depois a gente conversa aqui entre a gente no nosso podcast de estudos. Fica à vontade, conselheira. Tá bem, então. Então, boa noite para todos, para todas e para todos que aqui estão. É uma alegria o juiz Flávio, eu digo que é o Flavinho, assim como a ministra Beth chama ele carinhosamente, então eu também aderi a essa forma carinhosa, que eu tive a grata satisfação e alegria de conhecê-lo lá no CNJ, muito dedicado, e hoje o Flavinho pediu, né, que se eu pudesse falar com vocês, eu disse para ele, Flávio, eu posso, mas eu tenho um compromisso às 20h30, e eu acabei de chegar de Brasília, eu estava quase no voo, eu disse para ele assim, vamos ver se vai dar tempo, mas deu tudo certinho. Então, quando o Flávio falou comigo, para mim é uma honra estar com vocês, né? Principalmente, eu admiro muito as pessoas
que estudam e que estudam à noite. Eu sempre falo isso e preciso fazer esse registro. Quando as pessoas estudam e estudam à noite, é porque é o horário que elas têm para estudar. As pessoas que estudam à noite são aquelas que mais eu tenho assim uma admiração. Eu sempre estudei à noite, na minha época de faculdade, enfim, porque trabalhava durante o dia e precisava, então era o horário que eu podia estudar. Então, as pessoas que estudam à noite, eu tenho um carinho muito especial, e vocês estão estudando sexta-noite, mais ainda especial. E o sacrifício todo será sempre recompensado, vocês podem ter certeza disso. Amém. E eu, então, vou falar um pouquinho aqui para vocês dessas alterações, então, que ocorreram lá na Resolução 75 do Conselho Nacional de Justiça. Essa resolução a gente alterou agora em 5 de outubro, ela foi publicada agora 5 de outubro, bem recentemente. A sessão do plenário que a gente votou, se eu não me engano, foi 20 de setembro, mas a publicação dela, se eu não me engano, a alteração foi agora 5 de outubro, porque a gente vota e depois demora uns dias para ser publicadas as resoluções, então as datas, se eu não me engano, são essas. E foi o grupo de trabalho, entendeu que nós precisávamos fazer algumas alterações, justamente como bem mencionou aqui o Flávio, nós passamos por muitas transformações nos últimos tempos, principalmente até na questão da pandemia, as questões digitais, a tecnologia, ela avançou muito no Conselho Nacional de Justiça, algo que nós imaginávamos, mas não imaginávamos que seria tão rápido assim, e a pandemia apressou. E como o Flávio disse, o ministro Fux, desde o primeiro dia de posse dele no STF, no CNJ, no mesmo dia, ele, no seu discurso, ele disse como seria a gestão dele. E falou os eixos dos quais ele gostaria e abordaria no Conselho Nacional de Justiça. E, naquele momento, ele instituiu, inclusive, o Observatório de Direitos Humanos. Por que eu faço essa introdução para falar das alterações? Porque entre as alterações nós vamos ter justamente eu vou começar primeiro, então vou começar pela primeira alteração, tá? Aí vocês têm, depois acho que o Flávio tem, mas eu mando para vocês a resolução quentinha com as alterações, tá? Eu tenho aqui, eu mando para vocês agora. Tá? E nós temos aqui no primeiro bloco de alteração a Agenda 2030, né? Com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Isso é uma agenda desenvolvida e era desenvolvida no Conselho Nacional de Justiça pela conselheira Maria Tereza Willi Gomes, que saiu e agora quem está à frente desta Agenda 2030 no Conselho Nacional de Justiça é a conselheira Flávia. Então, é de suma importância esta Agenda 2030 e os 17 Objetivos, né, de Desenvolvimento Sustentáveis, do qual o Brasil, né, faz parte. Então, isso era algo que o ministro Fux entendia que deveria entrar e seria importante justamente porque é algo praticado e muito trabalhado dentro do Conselho Nacional de Justiça. Depois veio a questão do direito digital, né? Isso é algo que está transformando a vida de todos, né, no judiciário principalmente. Essa semana, inclusive, foi nomeado um grupo de trabalho, do qual o conselheiro responsável é o conselheiro Bandeira, um grupo de trabalho que justamente foi instituído justamente para ver as questões das provas digitais, né, como vão ser essas provas agora no direito. Então, são todas matérias e temas que estão, né, estão novos, estão recentes, mas que eram necessários incluir, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Vai fazer parte do magistrado e ele precisa estar preparado com relação a isso. Depois, depois a gente também tem a questão, eu vou deixar por último algo que eu vou falar que eu acho bem importante. Depois nós temos a alteração que o Flávio falou aqui, justamente do pragmatismo, análise econômica do direito, economia comportamental, faz inclusive as alterações na legislação trabalhista, então se fazia necessário um aprimoramento com relação a isso, inclusão dessas questões nos concursos, e não menos importante, mas pela ordem justamente da alteração da resolução, algo que daí então é muito caro e bem importante no Conselho Nacional de Justiça, que é o direito da antidiscriminação,
né? Conceitos fundamentais do direito de antidiscriminação, modalidades de discriminação, legislação antidiscriminação nacional e internacional, conceitos fundamentais de racismo, sexismo, intolerância religiosa, LGBTQIA+, fobia, ações afirmativas. Então, esse item, ou esse último item, o direito dos povos indígenas e de comunidades tradicionais, são matérias, são um dos eixos muito trabalhados no Conselho Nacional de Justiça. Então, o ministro, né, entendeu, e este grupo, que precisávamos alterações e precisávamos, então, incluir temas que estão sendo vivenciados nos dias de hoje por toda a magistratura, e então era necessário incluir isso nos concursos também. Eu espero de coração que para vocês essas matérias sejam boas para estudar, né? Eu acho que alguns temas aqui para nós são temas que eu acho que todos deveriam estudar para a vida, não só para concurso. Acho que se todos nós tivéssemos um pouco mais de ideia e consciência do que as pessoas sofrem com discriminações, enfim, a importância dos povos indígenas, todas essas questões, e principalmente quando falo do Observatório dos Direitos Humanos, Agenda 2030, então isso tudo, né, são temas caros para o Conselho Nacional de Justiça. Eu espero que vocês, quando estudarem para essas matérias, seja algo prazeroso, que sirva para a vida, e que quando estiverem na magistratura, onde estiverem, possam lembrar e aplicar, né, a lei da melhor forma, e que vocês com certeza saberão. Acho que era isso, Flavinho, da minha parte. Assim, eu vim só dar um oizinho para vocês e dizer de que forma foi. A gente debateu bastante lá no Conselho Nacional de Justiça, tentando aprimorar e para que fosse algo que realmente fosse importante para quem está se preparando para a magistratura e para todos os concursos, enfim. Obrigado, conselheira Tânia. Eu chamo de desembargadora Tânia, né? Já vem do vício aí do nosso tribunal, de quem trabalha com os desembargadores. Eu lhe agradeço muito, a gente sabe do seu tempo, né? E tenha certeza que foi para o nosso círculo dos vencedores, né? Eu digo que nosso podcast dos vencedores não é para os vencedores, né? Como a senhora disse, que numa sexta-feira, à noite, a gente está aqui com várias pessoas, né? O chat está aqui subindo, a gente está aqui com... Eu estou acompanhando aqui no Instagram, consegui linkar aqui depois de muito trabalho. A gente tem visualização no Instagram, está aqui no YouTube. E ver, né, essa turma querendo conhecimento e ver essa razão, eu não tenho, assim, tem nem palavra. Eu tenho que lhe agradecer muito. Sei dos seus compromissos, né? Eu deixei essa surpresa sem avisar ninguém, só quem sabia era o Rodrigo, a Jaís e a Rose, porque faz aqui do ciclo da gente, né? É o que está mais próximo. E para que os alunos tivessem a ideia que realmente o que a gente está fazendo aqui é tentar trazer o melhor para que eles, né, cheguem na frente e tenham aí a vitória deles, seja o concurso na advocacia, de onde a senhora vem, que é da advocacia, inclusive, militar, né, inclusive. Então, verdade. Lhe agradeço muito, a senhora fica à vontade. Tá bem. Os colegas, por favor, Rodrigo, Rosane, Jaíse, falem aí com a conselheira, fiquem à vontade para agradecer, e aí depois a gente continua aqui entre a gente. Vai lá, Rodrigo. Bom, olha só, está todo mundo quietinho, eu vou me arriscar. Seu microfone está desligado. As mudanças foram... Ah, não. Está desligado? Não, para mim tá bom, eu estou ouvindo. Tá bom, pois é. Eu vou me arriscar aqui a parabenizar o Conselho por essas mudanças, porque, enfim, nós precisamos de um critério objetivo de seleção para os magistrados. O concurso público é esse critério. Mas o concurso público, do jeito que ele foi feito até aqui, ele mede a capacidade de raciocínio em condições adversas, né? A capacidade de memorização e raciocínio em condições adversas. Na hora que ele cobra só dogmática, aquele que sabe mais dogmática do que todo mundo não será necessariamente o melhor magistrado, porque para a magistratura você tem uns outros requisitos que essas novas disciplinas começam a tentar suprir. A questão da filosofia, da sociologia, da ética e, sobretudo, é tentar fazer com que o direito saia do século XIX.
É uma coisa que eu brinco muito no tribunal, na hora que a gente mexe lá com os votos, e com os alunos, para quem eu dou aula, eu digo assim, vocês não são Machado de Assis, então vocês têm que escrever o voto numa linguagem que o jurisdicionado entenda. Né? Não dá para a gente ficar imaginando um direito do século XIX, um vocabulário do século XIX, e eu acho que essa resolução vem muito ao encontro disso, vem muito ao encontro dessa necessária atualização da forma de seleção dos nossos magistrados. Meninas, com vocês. Desembargador, eu quero agradecer primeiro a oportunidade, né, de estar vendo e ouvindo a senhora do seu posicionamento acerca das novas matérias que foram inclusas, e eu já tomei a frente aqui da Jaíse, né, Jaíse? Já para falar, que eu estava aqui, eu fiquei muito feliz quando eu vi essa alteração, porque vem com uma inovação muito grande no concurso, porque o concurso hoje da magistratura, ele é muito, como bem o Rodrigo falou, na realidade ele é muito objetivo, e tem que ser também, né, até para um critério de classificação. Mas agora vem uma nova forma de pensar, vem uma análise mais profunda, vamos dizer assim, da ciência do ser, né? Então, e também das tecnologias, né, do novo mundo que nós estamos vivendo. A nossa sociedade, ela se inovou e nós precisamos acompanhar essas mudanças. Então, essa modificação na resolução do CNJ, no sentido de mudar, de fazer essa modificação nas provas, nos conteúdos cobrados. Sei que a maioria dos concurseiros agora estão dizendo é muito mais conteúdo para estudar, porque nessa fase a gente só pensa na quantidade de matérias que têm que ser estudadas, mas vamos dizer assim que ela é necessária, né? Não tem jeito, a gente não pode mais se furtar a isso, o direito digital está aí, as modificações, não só o direito digital, mas todas as modificações que foram inclusas, que trouxeram essas inovações, traz para a magistratura um pouco mais de conhecimento, de segurança jurídica, e o magistrado ele tem que estar vivendo de acordo com a sociedade, né? Não pode estar num casulo, né? Nós precisamos interagir com a sociedade, e essa é a tentativa de inclusão dessas novas matérias, e eu confesso que eu fiquei bem feliz quando eu vi essa modificação. Eu disse, realmente, nós estamos num avanço, foi um salto quântico, que eu digo assim, no sentido dessa modificação com a resolução, né, dessa inovação que veio. Então, desembargadora, muito obrigada por estar aqui, por dispor do seu tempo, Flavinho, né, com todo esse projeto, essa ideia criativa de todos que estão assistindo. Muito obrigada, desembargadora, pelo todo o seu esclarecimento, pela aula que a senhora está dando e pelo seu tempo, que é a moeda mais rara hoje do ser humano, é o tempo, e a senhora está dispondo aqui para nós. Eu estou ouvindo vocês. Pronto, Jair, você quer falar? Eu acho que o doutor Flávio está sem microfone. O microfone dele está silencioso. Está fechado o microfone do Flávio. Seu microfone está desligado, Flavinho. É para começar a falar? Pode falar, Jair. Pode, Jair. Eu vou... Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Cumprimentar... Jair, querida, Oi, fica à vontade. Tá bom. Cumprimentar a nossa professora convidada, Tânia, agradecer pelas suas palavras. Também os nossos A gente está tendo um delay aqui no microfone, né? Sim. Cumprimentar também os alunos que estão assistindo, que se fazem presente nas sextas-feiras. Eu estou tentando aqui. Eu não estou conseguindo. Mas é o do Flávio, para mim tá bom. Não, pra gente não tá abrindo, ótimo. Não está abrindo. Não, para nós tá bom. Vai lá, Flávio. Jair. Vai lá. Pode falar, Jair. Agora abriu. Vai lá, Jair. Fica à vontade. Como estudante, obviamente, quando a gente vê novas matérias, né, o primeiro pensamento é realmente, nossa, mais coisa para estudar, a matéria já é infinita, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que, pelo menos em relação... Aliás, todas as disciplinas são importantes, mas eu gostaria de chamar a atenção em relação à questão do direito antidiscriminatório, que é uma área que eu já venho estudando há um tempo também,
e que eu confesso que era um absurdo não ter essa disciplina no concurso para a magistratura, até porque a gente precisa, né, de profissionais vocacionados para concretizar os direitos sociais, e a gente não pode se fechar, né, não enxergar a realidade que a gente vive no nosso país. Hoje em dia, eu tô ok também. Meu voltou. Não concretizar os direitos. Aliás, não é mais declarar os direitos, mas sim concretizá-los. Então, isso depende de uma atuação direta do Poder Judiciário. Por isso, vejo como tão importante o acréscimo dessas disciplinas, principalmente em relação ao direito à discriminação, pois nós vivemos um país realmente de muita desigualdade, principalmente em relação ao machismo, ao racismo, e o juiz, que tem um papel muito importante, fundamental na concretização dos direitos, ele precisa ser vocacionado para concretizar os direitos fundamentais. Por isso eu achei também muito bom, só vejo pontos positivos em relação à disciplina. Eu acho que demora uns minutinhos para entrar lá para o Flávio. Tá dando um delay. O Flavinho tá longe demais da gente. Você tá sem áudio, Flavinho. Para o Flávio não tá bom, mas... Eu tô ouvindo vocês bem mesmo. Eu também. Para nós tá tudo bem. Para a gente tá ótimo. Parece que é ele que tá em Manaus, gente. O que é isso? Que hoje? Eu também tô, hein? Olha, eu tô aqui no Rio Grande do Sul. Acabei de chegar de Brasília. Então eu tá tô no aos Rio, extremos tô no Rio hoje. de Janeiro, agora. Então. E o Flavinho tá no meio, tá em Brasília, que a conexão tá ruim. Mas então eu agradeço vocês muitíssimo, né? Assim, obrigado, a oportunidade e na torcida por vocês, por todos que estão estudando, e fiquem bem. Tá bem, então? Obrigada, desembargadora. Eu que agradeço. Obrigada. Tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, olha só, vamos vendo ali o quanto o Flavinho se tenta dar um jeito para o microfone dele voltar. Vamos conversando nós três aqui, senão o povo que está assistindo, coitado, né? Obrigado, Jair. Vocês estão me ouvindo? Agora começamos a ouvir. Sim, agora sim. Tá tranquilo aí, Rodrigo? Porque eu não sei se está... Não, o seu áudio está muito ruim, Flavinho. Está com um delay muito grande. Sumiu. Acho que ele saiu. Vai tentar entrar de novo, né? Sai para entrar de novo. Eu acho que assim... Vamos começar a levar um papo aqui sobre essa resolução, Rodrigo. porque o povo está assistindo, coitadinho, ficar esperando a conexão de Brasília acertar, né? Se não fosse de Manaus, todo mundo ia dizer que era porque a gente está na floresta, essas coisas, mas de Brasília. Mas, enfim, gente, voltando aqui ao que eu falava para a conselheira antes. A gente precisa de um método objetivo para escolher os nossos juízes. Né? Isso eu não tenho a menor dúvida. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Agora melhorou bem, Flavinho. Então ótimo, tá bom. Mas a gente precisa de um método objetivo para escolher os nossos juízes, para preencher os cargos. O que acontece é que o método objetivo ele é claramente insuficiente para escolher, para selecionar os bons magistrados. Vocês sabem, assim como eu, que pode ter gente que sabe direito pra caramba, o cara sabe tudo, gabarita a prova. E no final, na hora de exercer a profissão, não é só gabaritar a prova, não é só dogmática, né? Tem um monte de outras coisas que a gente precisa poder levar em conta. Tem que ter noção, como está cobrado agora, de alguma coisa de economia. Tem que ter uma noçãozinha dos efeitos das decisões que você vai proferir. Tem que ter uma noção de filosofia para entender o que está escrito no ordenamento, para você poder entender como é que você entende dignidade sem saber filosofia, né? Como é que você entende liberdade econômica sem saber sociologia? Então, eu acho que essa resolução ela é sensacional, embora ela traga uma gama de matérias maior para o aluno estudar. Para o fim das contas, para a sociedade, para o jurisdicionado, o cara que passar pelo crivo dessas disciplinas será um juiz melhor do que aquele que passou pelo crivo só das disciplinas dogmáticas, que são igualmente importantes.
mas não são suficientes. São condições necessárias, mas não condições suficientes. Agora, Marcelo, perdão. Rodrigo, Marcelo entrou aqui, eu falei aqui, Marcelo, desculpa. Marcelo apareceu aqui. Marcelão, meu querido, um abraço para você. Rodrigo, assim, tendo em vista o formato que nós estamos aqui, de live, de podcast, enfim, que a gente acaba conversando muito, a gente interage, né? É um bate-papo com os alunos que estão aqui, para todos que vão assistir. E eu sempre falo que a gente tem que ter muita leveza na vida, até para a gente poder expor os nossos pensamentos, né? E, Rodrigo, o que você falou, eu só fico, assim, essa resolução, ela é fantástica, eu acho que veio para somar. Agora, a gente só tem que tomar um cuidado, né? Porque, assim, os concursos tem que ver a forma como isso vai ser cobrada. Porque se for cobrado de uma forma decoreba, não vai adiantar nada, entendeu? Dois perigos. Ela não pode ser decoreba e não pode ser extremamente subjetiva. Porque se for uma subjetividade extrema, vira... Você não consegue classificar. Exatamente. Exato. Você não consegue realmente ter aquela cláusula de barreira, né? Estipular aquela cláusula de barreira que é do concurso público. Então, assim, existe essa preocupação muito grande, porque foram inovações, mas as bancas examinadoras também vão ter que se adequar a esse novo formato. Né? Porque as bancas, se você for prestar atenção, apesar de nós termos essa evolução, que foi com a resolução do CNJ, a resolução número 75 regulamentou os concursos, mas nós temos ainda muitas diferenças nas provas. Por exemplo, há uma tentativa de unificação das magistraturas estaduais a ser uma prova só. Ocorre como é o TRE, assim, aliás, queriam fazer isso no TRF como o TRT, e depois levar isso para a magistratura estadual. Só que não foi aceito. Então, assim, quando você vê estados muito díspares, né, nas cobranças, nas bancas, e a gente tem várias inovações, então a gente tem que tomar muito cuidado, as bancas examinadoras têm que tomar muito cuidado com isso, porque a gente precisa realmente de um juiz que entre, aliás, uma pessoa que entre na magistratura preparada, que não vá só, porque como você mencionou, você foi assim, pontual, que você falou agora, Rodrigo, no sentido de que quem passa não necessariamente tem todo o conhecimento, e eu falo isso muito para os meus alunos, vocês querem passar ou querem fazer mestrado? Porque passar no concurso é estratégia. Eu falo isso porque eu reprovei muito. E quando eu entendi que estudar para concurso era estratégia, eu parei de ficar lendo livro de capa a capa. Que não, aí você diz assim, mas Rose, mas você está aí falando isso para os seus alunos, mas isso é uma realidade do concurso público, eu não vou mentir. Entende? Então, assim, se você realmente quer passar, esquece isso. Hoje a estratégia é a prova objetiva, depois você vai estudar o que a banca fala, agora veio essa inovação, então vamos lá, vamos se adequar à inovação, mas que a banca examinadora também cobre do aluno esse conhecimento a ponto de medir esse conhecimento no sentido de não vai levar lá só um robô, porque hoje nós estamos... As bancas vão ter que se adequar também. As bancas também vão ter que se adequar. O concurso público hoje testa, você, não sei se você vai concordar comigo, você que tem grande experiência nisso, mas capacidade de memória em condições adversas. Você pega o cara, estressa ele ao extremo e diz assim, vamos ver se ele lembra. Isso assim, um critério objetivo. Eu não sei qual outro a gente pode adotar para a carreira da magistratura. É o critério que a gente tem, é com o qual a gente tem que trabalhar, mas é ruim. Não é um bom critério. Não é horrível. Se é a melhor forma de seleção, mas é a forma de seleção que a gente tem. Né? Isso, é com ela que a gente tem que trabalhar, que é que a gente tem. Mas ela não é boa, não. Quer queira, quer não, é aquilo que a gente tem e o que hoje enxergamos de forma mais democrática, que todo mundo está no mesmo patamar, em que pese nem todo mundo tem o mesmo acesso à informação. E uma das visões é essa, se a gente pode facilitar esse acesso à informação e a gente se junta no grupo, a gente pode ajudar muitas pessoas. Eu acho que essa como eu fiquei calado muito tempo aqui por conta do computador, entendeu? Agora eu vou puxar aqui e vou tomar a palavra para depois passar para a Jaíse. Mas uma coisa que eu acho interessante, tá? E aí não sei se eu tenho o acordo de todos, né? E aqui a visão da gente não é tornar isso aqui um negócio chato, maçante. A gente está trocando uma ideia, né? Vamos trocar essa ideia. Nós estamos com um tema específico. Eu acho que é um tema do momento, né? Nada mais novo. Dia 5 agora, então
Como eu disse no início, eu acho que esse é o ponto diferencial, porque hoje em dia todo mundo fecha a prova de constitucional, todo mundo fecha a prova de administrativo, usa a estratégia, né, Rose? De olhar ali, aí eu vou resolver questões, então isso vai me facilitar. Mapeia a banca examinadora, Mapeia já sabe o que ela vai cobrar. Que ela vai fazer. Não existe crime, não existe tentativa em crime omissivo, mas se for omissivo por omissão, cabe tentativa, que isso tudo a gente vê desde quando a gente estudava, né? E aí... Vocês sabem que isso é assim desde antes de vocês estudarem. Então, em 1900, é melhor nem comentar, os concursos eram feitos pelos tribunais. Como é que o povo estudava? Como é que a gente treinava o povo para a estratégia? Você tinha que pegar os votos vencidos dos desembargadores que faziam parte da banca. Porque eles iam fazer as perguntas em cima dos votos vencidos. E você tinha que responder de acordo com o entendimento dos caras. Mas, Rodrigo... Então, você ia lá e cantava o voto vencido de todo mundo. Rodrigo, mas ainda... Olha, tem banca que ainda é bem assim, você tem que estudar muito o posicionamento dos desembargadores, que é o TJ São Paulo, Minas, MP da Bahia. Se você pegar a prova do MP da Bahia, você diz assim, é surreal isso aqui. Porque, assim, se você pega a prova, tá só os procuradores. Tá lá. Entende? Agora, exato! Uma loucura, mas sim. Deixa eu perguntar, porque assim, Rose, quer queira, quer falo não, muito, gente, eu sou terrível. Eu também. Eu, você e o Rodrigo, a gente está em outra vibe, né? Teoricamente, a gente está em outra vibe. Tu está aprovada, eu estou aprovado. O meu sonho era ser juiz, e eu ouvi, inclusive, da Jair. Eu nunca tive vocação, nunca foi a minha parada. Sua visão é outra. Então, eu ouvi da Jair há pouquíssimo tempo mesmo. Olha, meu sonho é ser juíza. Pô, que legal. E aí, eu vou perguntar por que eu vou fazer. Eu vou falar uma frase aqui, e aí, como eu estou dizendo, nessa moçada, eu já vou para os meus 42, né? Eu faço 42 já dia 29 desse mês. É um bebê. Menino. Tá. Mas sim. Tudo depende do referencial. Meu pai, com 84, quando alguém morre aos 90, ele diz assim, mas morreu tão novo. Velho é o mundo, gente, que conversa. Velho é o mundo. Mas aí eu penso o seguinte, olha, o passado está na mente. O passado está na mente, né? O futuro está na mão da gente, né? E eu digo, na minha, na sua, na mão da Jair, na mão do Rodrigo, na mão dessa galera que está acompanhando a gente aqui no Instagram, no YouTube, mandando mensagem. Aí já que o futuro está nas nossas mãos, aí eu vou me dirigir a quem realmente faz parte aqui do nosso grupo, né? Que está com essa visão. Aí eu pergunto, Jair, tu colocou a tua posição ali e tal, mas o que é que tu vê de dificuldade para você agora, assim? Vamos olhar, porque nada é maravilha, né? O cara chega pro outro assim, porra, bicho, fica feliz aí, né? Tudo é bonito, tudo é bom, tal. Aí tu pega aquela animação como se fosse um bronze, né? Aí chega no dia seguinte, porra, o cara tá com problema em casa, o filho tá com problema, o cara se anima naquele segundo e se desanima no dia seguinte. Então tem que ser um trabalho. Tudo que é novo é complicado, né? Tudo que é novo é mais difícil, até que a gente faz o ensaio e erro e consegue botar a coisa nos trilhos. Então, qual é a visão? E aí, para a gente ajudar mesmo, quem está com a mão na massa, né? A gente tem uma mão na massa aqui de planejar como é que a gente vai criar uma estratégia para ajudar. Mas para aquela pessoa que está com a mão na massa que vai, aí eu quero olhar para você, Jair, para você dividir com a nossa turma aqui, que é a grande maioria, que está com esse foco, naquela visão, olha, eu estou estudando. O que é que isso você acha que trouxe, e agora pensando, não no bonito, no difícil, na dificuldade. Eu acho que esse é o ponto específico que eu acho que é legal ouvir de você. Então, doutor, assim, eu, como estudante, como falei, eu vejo muitos pontos positivos. Para mim, a grande maioria são pontos positivos em relação a todas essas disciplinas, porque eu acho que ela realmente acaba buscando pessoas que são mais vocacionadas para a nossa realidade, né? Mas, assim, como dificuldade, falando a partir dessa perspectiva como estudante, né? Quais seriam as dificuldades? São matérias novas, em vários sentidos. Então, as matérias antigas, entre aspas, por exemplo, direito civil, direito penal,
a gente, como estudante, já sabe um pouco do caminho das pedras. Então, eu tenho que ler a lei seca, eu tenho que ler a jurisprudência, eu tenho que ler a doutrina. Leio, como a doutora falou, o livro do início ao fim. A gente já sabe mais ou menos o que a gente precisa, onde a gente pode buscar as informações. Acho que seria mais ou menos por essa linha de raciocínio. Em relação a essas novas matérias, não existe um código ou elas não estão reunidas em um só lugar. São vários, eu posso buscar esse conhecimento em vários lugares diferentes, né? Não tem ainda muitos posicionamentos formados em relação a muitos dos temas. São coisas que ainda estão acontecendo, então elas ainda estão na nossa realidade. Se a gente for parar para pensar quantas mudanças tiveram no nosso modo de trabalhar de um ano para cá com a pandemia, então a gente acabou realmente revolucionando o nosso dia a dia. Esse encontro de hoje é um exemplo. Não era uma coisa muito comum antes da pandemia a gente fazer esse tipo de encontro. Então, quando a gente olha da perspectiva do direito digital, pelo menos eu consigo visualizar como dificuldade onde que eu vou buscar essas informações para estudar, para fazer uma prova, ou qual vai ser a minha fonte ali de estudo, de material. Quando eu penso em umas matérias que já são cobradas há mais tempo, direito civil, direito penal, processo, eu já tenho essas fontes de pesquisa um pouco mais delimitadas, já é uma coisa, lógico, ainda é muito grande, é um conteúdo muito grande, muito extenso, não significa que seja fácil, obviamente que não é, mas eu acho que o caminho ele já está ali mais visível para a pessoa que está estudando. Com relação às novas matérias, eu acho que uma grande dificuldade daqui para frente vai ser criar essas fontes de estudos. Eu acredito que seja, pelo menos assim, num ponto de vista de quem está estudando, eu acho que essa é uma grande dificuldade que a gente encontra pela frente em relação às novas disciplinas. Você sabe, Jaís, que assim que eu olhei essas modificações, eu tive esse mesmo pensamento que você, como é que vão reunir todo esse material para passar isso, porque assim, a gente quando passa muito tempo fazendo uma coisa, muitos anos passando, a gente se põe no lugar do outro, né? Então, assim, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, como é que isso vai ser reunido, compilado, e para as pessoas possam ter, olha, isso aqui, estuda através desse material, para que você possa ter acesso. Porque, por exemplo, quando você vai estudar direitos humanos, e nos direitos humanos você vai estudar jurisprudência das cortes internacionais, você você fica doido, porque é muita coisa, e é tudo fora de ordem, você tem que sair catando a jurisprudência das cortes. A nossa não, tá ali o STF, o STJ, você estuda, tá tranquilo. E a legislação muito esparsa. Então, eu fiz uma analogia com direitos humanos, porque é muito complicado estudar direitos humanos, né? É uma legislação muito diversificada. E essas modificações agora realmente vai levar para o estudante, a pessoa que está estudando para concurso público, que quer a carreira da magistratura, ela realmente vai sentir essa dificuldade, por quê? Porque como não temos muita clareza, existe muita subjetividade ali, por exemplo, pragmatismo, economia, né? Economia comportamental. Aí eu fui dar uma lida em economia comportamental, que é um assunto que me agrada muito, é sobre comportamento humano, que eu, inclusive, gosto muito, muito desse assunto. Eu não tenho nada para fazer, ainda estou fazendo uma pós em neurociência, que é justamente sobre comportamento humano, eu amo. E eu vi que tem a neurociência, né? Eu falei, que avanço, né? Que a economia comportamental, eu tive cadeira de economia na pós, e justamente ele está trazendo esse entendimento psicológico, da psicologia, da filosofia, como o Rodrigo falou, da neurociência, né? Que é o estudo da mente, a neurociência, a parte fisiologia, hormônios, enfim, emoções. Está trazendo tudo isso, como é que a economia está se comportando, o pragmatismo, como que essa decisão judicial vai repercutir, mas isso é muito lindo na teoria, como é que o estudante de concurso vai fazer para estudar isso, vamos ser práticos. Nós vamos ajudar eles. Deixa eu te contar como é que nós vamos ajudar os estudantes com isso de uma forma bem bacana, bem legal. Como é que a gente Rodrigo? Faz? A gente constrói um algoritmo da teoria geral do direito, um algoritmo binário da teoria geral do direito, e a gente pega qualquer novo instituto do direito e encaixa nesse algoritmo, pelo princípio do terceiro excluído. Ou é isso ou não é, ou é aquilo ou não é. Parece difícil, mas não é não. É muito, 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 muito bacana e muito fácil quando a gente começa a construir esse algoritmo e começa a trabalhar com o método da semelhança e da diferença. Então, vamos pegar lá um contrato digital qualquer. Você clicou lá, que a gente clica todo dia naquele negócio aceito. Sim. O que isso tem de igual e o que isso tem de diferente de um contrato normal?
a gente vai acabar vendo, no final das contas, que eu consigo pegar todos os institutos da teoria geral do direito clássica e adaptar ao contrato digital. Interpretar esse contrato digital de forma tranquila. Um exemplo, vamos continuar nesse exemplo bobo desse contrato que a gente clica OK. Eu falo demais, se eu estiver me estendendo, puxa, minha orelha está valendo, não leva a mal não, tá? Não levo mesmo, juro. Olha só, por que você é obrigado a cumprir o contrato? Você é obrigado a cumprir um contrato porque você aderiu a ele livremente. Você teve liberdade de vontade de aderir àquele contrato. A sua obrigatoriedade, o seu vínculo àquele contrato é proporcional à sua liberdade contratual. Sua liberdade contratual se divide em 3, segundo a teoria clássica. Liberdade objetiva, se você vai ou não contratar. Liberdade subjetiva, com quem que você vai contratar. E liberdade de conteúdo, quer dizer, a influência que você tem no conteúdo das cláusulas. Está lá no direito romano, isso não estou falando nenhuma novidade. Nesse contrato que você clica OK, qual é a liberdade que você tem dessas? Você tem liberdade de conteúdo? Você tem liberdade subjetiva ou objetiva? Não. Na maioria deles, não. Você tem, no máximo, liberdade subjetiva. Você pode contratar com um provedor A ao invés de com um provedor B. Mas você não tem nem liberdade de conteúdo e hoje uma coisa que o judiciário negligencia muito. Você não tem liberdade objetiva. Por exemplo, a gente não pode viver sem internet, pode? Eu posso dizer, eu não quero ter internet. Não dá. Então eu não tenho liberdade objetiva, eu vou ter que contratar. Eu não tenho liberdade de conteúdo, porque aquele é um contrato pré-fabricado ali, não é nem um contrato de adesão, é uma categoria diferente, é um contrato de massa digital. A sua liberdade de conteúdo é 0. Ou concorda ou não concorda. Então, a sua vinculação jurídica, aquele contrato, como contratante, ela é muito pequena. Aquele contrato sempre ele vai ser favorável a você. Qualquer interpretação será favorável a você. A gente nem precisa ir para a esfera do direito do consumidor. Resolve com a teoria geral do direito. E a gente vai resolver essas questões digitais dessa forma. Por exemplo, a questão das gravações de conversas telefônicas, as gravações telemáticas. De onde é que vocês acham que saiu a regulação desse troço? Rodrigo, e criptomoeda? A criptomoeda... A criptomoeda e lavagem de dinheiro, né? A lavagem de dinheiro é mole, mas criptomoeda é mais complicado da gente coloca a criptomoeda, vai para Bitcoin, que assim, eu gosto muito, né, de... Aí vai para... Como é que vai ser isso? Nós vamos ter que fazer, vamos ter que estudar isso. Aí a gente vai ter que ver numa revolução. A gente está numa revolução. Isso será que é moeda, juridicamente falando mesmo? Será que isso é dinheiro em termos jurídicos? Dá para a gente classificar como valor. Moeda? Eu não tenho dúvida que é valor. É valor, mas será que é moeda mesmo, juridicamente falando? Eu tenho dúvida, eu estou falando honestamente, tenho dúvida. Eu não parei para pensar nisso. É o pior que é, o dinheiro mais valorizado que está hoje na economia. Não, ele vale muito, mas será que ele funciona como moeda mesmo? Ele tem as características da moeda, é curso forçado, essas coisas? Eu tenho lá minhas dúvidas. Não sei mesmo, não estou falando que eu tenho dúvidas assim para retórica. Eu juro que eu tenho. Mas justamente por essa ausência de regulação é que está tudo muito permitido, vamos dizer assim. E aí a gente, para criar essa regulação, até como parâmetro para os próprios concursos, a saída está na teoria geral do direito. A gente vai buscar o algoritmo lá da teoria geral do direito e vai encaixar as coisas e criar essas novas figuras, criar essas novas, tentar contribuir para resolver esse problema. A ideia é essa. A visão, e aí o mais importante vai ser como isso vai ser feito, né? Porque realmente aí está o diferencial. A gente não sabe como é que isso vai ser feito ainda. Porque assim, e aí, puxando um pouco, direito digital vai ser cobrado, né? E assim, o que é interessante? A decisão fala assim, olha, não é para amanhã, não. É para hoje. É para os concursos de hoje, né? A gente tem pragmatismo. Olha, eu vi falar de jurimetria no doutorado de uns amigos, né? Jurimetria. A FGV já faz há bastante tempo, porque o que acontece é o seguinte, as decisões já são tomadas por algoritmo. Ainda que eles não sejam algoritmos mecânicos, são tomadas por algoritmo. Vocês dois são magistrados, sabem? A Jéssica também lá como assessora, que tem
monte de processos que são todos iguais e que as decisões são todas iguais, nem poderiam ser diferentes, porque se as causas são iguais, as decisões têm que ser iguais. Isso é um algoritmo que você faz. Então, o que a jurimetria faz? Ela tenta descobrir o algoritmo que a gente está usando. Né? Isso é o que faz a jurimetria. Ela mede a incidência de decisões sobre determinados casos para criar um algoritmo. A Procuradoria do Estado de São Paulo, não sei se vocês sabem, eles criaram um software de jurimetria para, não diria que burlar, mas para dialogar com o Vitor, que é o software de admissão de recurso extraordinário do Supremo. Então, você tem, na verdade, 2 algoritmos mecanizados, sem interferência de ninguém. A inteligência artificial, né, Rodrigo? O de cá está dizendo que não conhece recurso por nada, e o de cá tentando criar uma brecha no algoritmo de cá. Para conhecer o recurso. A gente só fica olhando aqui. Isso tem o Vitor, o BenTV lá no TST, eu acho que é BenTV no TST, e aí lá é a mesma coisa. Se você não se ligar nas palavras que você coloca na sua peça, o seu recurso de revista não é conhecido. Para você fazer isso é impossível humanamente. Você precisa de um outro algoritmo mecanizado para se contrapor a esse. Então, daqui a pouco a gente vai fazer concurso para robô de juiz. Mas, espera aí, vamos pensar no futuro. Mas não é isso, não. Eu acho que o bacana é o seguinte, uma coisa que a gente precisa pensar e pensar com carinho, até para os juízes novos que a gente está ajudando aqui a trazer para a carreira, é quem é que vai fazer isso. Hoje a gente deixou a construção desse software na mão desses meninos espinhentos da informática. Não pode, gente. A gente que sabe de direito, que é operador do direito, tem que influir nisso. Senão vai ser coisa que até Deus duvida. Eu concordo. Aí vem cá, análise econômica do direito, economia comportamental, agenda 3031, a conselheira Tânia comentou, e direito antidiscriminação. E aí eu vejo aqui no direito antidiscriminação, Rose, né? E aí Rose participou da formação inicial, e aí eu vou trazer em fã nosso debate, né? É o que mais se vê lá, né? A gente trabalha muito a questão da inclusão feminina, que é um tema... Inclusive no concurso agora, né, Flavinho? Tem que fazer parte da banca, né? Fazer parte da banca. E assim, o que eu acho interessante, Rodrigo e Jaís, e aí é uma questão... Se a gente está legislando sobre isso, eu não sei se foi com você que eu conversei, a partir do momento que eu digo que eu tenho que incluir a mulher, porque eu reconheço que socialmente eu venho discriminando. Porque se eu não discriminar, você não precisava criar regra, né, para incluir. Né? Isso é óbvio. Daí vem uma ação afirmativa, né? A Jaís, que gosta do assunto. Que gosta do... Escreve sobre isso, inclusive, né, Jaís? Escreve sobre isso. É sempre alguma coisa que não é que eu quero que seja, gente. Eu só preciso normatizar aquilo que não acontece. Então, por que na Constituição a tortura é proibida? A tortura é proibida na Constituição porque tem tortura. Se não tivesse tortura, não precisava proibir. Então, se eu preciso criar ação afirmativa, é porque a discriminação existe, senão era inócuo, não precisava criar. É verdade, sério. Não é, a ação afirmativa, a proibição da tortura, a proteção dos direitos humanos não são evoluções sociais, são a constatação do fracasso da gente como sociedade. É uma história. Se a gente não tivesse fracassado como sociedade, não precisava ter nada disso no direito. Concordo com você. Eu acho que é essa a visão. E aí, a Jaís escreve sobre isso, né, Jaís? Você escreve sobre a inclusão da mulher aqui no Amazonas, né? Sua tese, aliás, sua dissertação e mestrado, não foi isso? Sim, eu fiz um trabalho numa comunidade aqui do interior do Amazonas, falando exatamente sobre isso, o papel da mulher, a questão da desigualdade de gênero, inclusive levando para a conversa do Poder Judiciário, um dos TRFs, agora eu esqueci, não sei de cabeça qual é o número, não sei se é o 4, enfim, não tem nenhuma desembargadora. Puxa. Sim. Eu acho que é o 5, tá? Que é o do Nordeste. Eu acho que não tem desembargadora lá, não. Realmente, o número de juízes é maior do que de juízes no Brasil, né? Numericamente, são mais juízas. Sim, e aí uma questão interessante, eu vi, a JD trabalha isso. Célia é uma juíza federal, inclusive, sua mãe deve conhecer, Jaís, que ela é da primeira região. Ela foi juíza há muito tempo no Acre. E a Célia, ela coordenava um grupo de sororidade, né, dentro da JD, que a Infam também acolheu isso. E a gente vê, de fato, que
a mulher ascender ao tribunal, a gente nem pode falar muito do nosso tribunal, né, Rose, que hoje nós tivemos uma desembargadora ascendendo, né, a desembargadora Misa, mas, de fato, os TRFs ainda pecam nisso. Ou seja, a gente está tratando de uma agenda que hoje vai ser cobrada em concurso, né, que foi modificado, a gente está debatendo um tema que certamente, em algum momento, vai cair em alguma prova. Não sei de que forma, porque ainda é novidade para a gente. E a visão é essa, a gente tem que debater a novidade para buscar que a gente tenha uma segurança aí um pouco mais na frente. Por quê? Porque o que vai faltar é isso. O Bernardo quer aqui, ó. Diga oi para todo mundo. Dessas introduções novas, dessas matérias, eu estou muito curioso para saber como é que eles vão fazer com o direito dos povos indígenas. Porque, na verdade, quando a gente fala dos povos indígenas, a gente tem que admitir o pluralismo jurídico, né? Em que eu tenho vários ordenamentos jurídicos numa mesma base territorial. Como é que a gente vai resolver isso em termos de concurso e como é que vai se resolver isso na prática? Tenho, de fato, muita curiosidade. Na realidade, Rodrigo, o concurso do Ministério Público Federal já tem uma cobrança bem grande a respeito dos povos indígenas, né? Inclusive, nós temos um juiz que tem um trabalho muito lindo sobre povos indígenas, que lá de Roraima, o Aloísio, um querido amigo, nós demos aulas juntos na Faculdade Catedral, em Roraima, em Boa Vista, e ele tem um trabalho incrível, inclusive reconhecido pelo CNJ, ele vai às tribos indígenas. Então, existe já essa cobrança em relação ao concurso ao Ministério Público Federal. Só que não, assim, na carreira da magistratura, isso era muito tímido, né? Essa cobrança era muito tímida. Então, agora... Como é que o direito estatal vai se relacionar com o direito indígena, que ele existe? Sim, então, como é que isso vai... E tem que respeitar, né? E tem que respeitar. Realidade, você tem pluralismo jurídico, você tem dois ordenamentos numa mesma base territorial, o que tende ao conflito, muitas vezes armado. Com certeza. Que a gente vê de vez em quando. Eu já passei por isso. Todo ordenamento jurídico se pretende universal. Então, na hora que você bota dois convivendo numa mesma base territorial, se não tiver muito cuidado, dá problema sério. Dá morte. E você é chamada a resolver. Mas vai lá, Rosa, eu não vou te atrapalhar, não. Não, eu queria dizer o seguinte, a minha visão, né? Depois a Jaíse confirma, porque Jaíse continua estudando, eu estou com a visão de professora, de quem prepara as pessoas para o AB, para concurso. Então, assim, minha visão é global. E sempre tentando praticar empatia, mas mesmo você que tem mais, você que pode falar isso, Jaíse, você está vivendo isso na sua vida hoje, nada melhor do que quando a gente está naquele momento passando por aquilo, né? Por essa experiência. Mas, assim, a minha visão global que eu tenho, e depois você me disse se eu estou certa, Jaíse, aproveitando tudo que o Rodrigo falou, Flavinho, que foram muito pontuais e pertinentes nas suas colocações, eu vejo, assim, essas cobranças hoje, que o juiz, hoje, que o estudante de concurso, ele não pode mais só estar no direito, porque todas essas mudanças, elas foram interdisciplinares. Você tem um estudo aí sistemático, um estudo sistêmico de todas as matérias. Se você for prestar atenção, o juiz agora, o candidato, né? Eu estou falando de juiz, o candidato que está estudando para a magistratura, ele tem que saber de economia, ele tem que saber de direito digital. Eu estava vendo, como não sou bom em inglês, matemática, eu não sou nem pronunciar, mas assim, de hardware, a forma como é tratado os hardware na Polícia Federal, como é que eu vi, então são coisas que, provas digitais, como a conselheira do CNJ falou, a doutora Tânia, então, coisas que já existem, que a Polícia Federal atua bastante. Então, algo que a gente tem que eles vão ter que saber. E a economia comportamental, como é que o papel do magistrado, do juiz, quando está no exercício da jurisdição, qual é o impacto daquela decisão na economia? Como é que a economia vai se comportar? Que decisão é essa? Será que ele pensou nisso? Só que, veja, isso na realidade está num conhecimento global, interdisciplinar de tudo. E isso para um estudante de concurso, que ele estava acostumado a estudar aquilo ali, a letra da lei, a jurisprudência, o exercício, então ele vai ter que abranger. Mas a gente cai no mesmo ponto, né, Rodrigo? Como é que isso vai ser cobrado? Não é? Como é que essa banca organizadora vai se comportar? Isso pode ser um total caos ou pode ser um sucesso. Exatamente. Então, dependendo da banca... Ou vai dar certo ou vai ser um caos. Por isso, Rodrigo, eu sou totalmente a favor, assim, né?
da unificação. Eu acho que deveria ter um concurso para a magistratura. Nacional. Ponto. Nacional. Quando a gente que nem o estava AB. na presidência, quando a gente estava na presidência, eu fiz um pequeno parecer, uma pequena exposição para o Flávio mandar para o CNJ de por que o Tribunal do Amazonas era a favor do concurso nacional. E a nossa proposta é que fosse feito um dia um concurso para a magistratura com a prova única para o país inteiro. Tem tantas vagas, e o candidato se inscrevia. Eu estou me inscrevendo para a vaga de São Paulo, para a vaga de não sei onde. Você tem Como são os concursos militares, né? Os concursos militares têm muito. Eu fui militar, eu fiz isso. Isso. Eu escolhi uma prova só para o país inteiro, o cara escolhe para onde ele vai, a prova desse é a jeito. mesma. Exatamente, é isso mesmo. Além de tudo, você tem um outro problema, que é tétrico na administração dos tribunais, que, enfim, da ótica do candidato é legítima, mas o tribunal é péssimo, que é o cara que passa no concurso porque ele passou para aquele lugar, mas ele não queria ir, e aí ele continua estudando, que é justo, mas aí ele vai e passa para outro concurso noutra cidade e vai embora. E você fica com aquele cargo vago, tem que abrir outro concurso. Isso para a administração do tribunal é uma desgraça. Veja só, todo mundo concorda com esse ponto, Jaís. Eu não vou te interromper, não, porque eu sei que é você que vai falar agora. Mas eu queria saber. Eu só vou fazer esse ponto, porque o que acontece? Você falou do concurso militar, vou puxar para a magistratura. O TST fez isso nos concursos de juiz. Isso. Gente, é o único. Isso, inclusive, tem colega meu de faculdade de Maceió que passou no Pará, na época, quando unificou, ele conseguiu tomar posse no Amazonas, voltou lá para o 19, para Alagoas, colega de faculdade, o Toninho, Antônio Carlos, Toninho, né? Antônio Carlos. Doutor Antônio Antônio Carlos. Sim, eu sei quem é. É meu colega de faculdade, estudamos juntos. Então, o que acontece? Ele voltou, Flavinho? Voltou, conseguiu ir para Alagoas, conseguiu remover. A pergunta é a seguinte: o TST voltou, ou seja, vai voltar os concursos a serem regionalizados. Quem foi a maior lutadora para tentar unificar o concurso, e aí foi a ministra Carmen Lúcia, quando estava na presidência do Supremo do CNJ, foi quando a gente respondeu aquela situação. Eu acho importantíssimo isso, concordo perfeitamente. É muito ruim a pessoa que passa no concurso e deixa e vai para outro, porque abre vaga, você não consegue trazer. Fazer concurso é caro. Vai fazer concurso para preencher uma, duas vagas? Não tem como. E os cabelos brancos, meu amigo, de quem faz um concurso, é a pior coisa do mundo. Não estou vendo, não. Não estou vendo, não. Grecinho, ele está usando Grecinho, Rodrigo. É o shampoo. Mas Jaís, vai lá, Jaís, faz o complemento. Eu só falei dessa história do concurso que eu achei importante. Gente, só para a gente... Não vamos passar de muito de 1 hora, não. Estamos com 55 minutos. A gente vai até 1 hora. Não ficar muito pesado. E aí deixa a Jaís concluir. Deixa a Jaís concluir, não. Deixa a Jaís falar, né? Falar, com certeza. Aqui eu acho que são 4 influentes falando perfil comportamental terrível. Fala demais. 3. Foi 3, perdão. Essa questão das pessoas que moram em outros estados, né? E assim, principalmente a gente que é aqui do Amazonas, que quer ficar aqui, por exemplo, para a gente quer ficar aqui, a gente não se importa de ir para o interior, que é uma realidade já próxima da nossa, né? Inclusive tem gente que é do interior que quer ficar lá e assim tá perto da capital também, não é uma longa. Mas, assim, a gente também fica numa situação de... As pessoas vêm de fora para fazer o concurso, não querem morar aqui, não conhecem a realidade do Amazonas, não sabem o que é o interior do Amazonas, acham que é igual ao interior de São Paulo, e aí acaba passando e vai embora. E a pessoa que queria ficar aqui, que gosta do Amazonas, que conhece o interior, que sabe como é a realidade, acaba não conseguindo por conta dessa pessoa que, no fundo, não queria... O cara acha que Japurá é Sorocaba, né? Deus me livre. Rodrigo, eu vou até aproveitar isso que a Jaís falou para mim. Olha que eu sou do Nordeste, viu? E quando eu cheguei na primeira comarca, bem saí, viu, Jaís? Eu chorei em Manicoré. Lhe juro, eu chorei. A comarca dela foi Manicoré e a minha que foi Itamaraty, minha filha. Eu chorava. Mas olha, o fórum, eu não tinha nem uma cadeira para sentar, viu, Jaís? Era uma cadeira lá na carteira. Na escola é muito mal estudada, gente. Quando eu chego para trabalhar na presidência com o Flávio, eu tinha noção de que o estado do Amazonas era grande e tal, né? Mas quando eu olhei aquilo, são 3 vezes a área da Alemanha. Sem estrada. É uma loucura, é muito grande.
muito grande e com a comunicação muito difícil. Quando a gente foi mexer na informática, que a gente conseguiu instalar no interior 1 mega de internet, foi um avanço, porque era 200 e poucos carros. É uma coisa de doido. Aí o povo do CNJ chegava lá e perguntava assim, o juiz dessa comarca aqui está acumulando com aquela lá, mas essa é mais perto. Não, mas não é na mesma calha do Rio, não adianta ser mais perto. Esse aqui não chega lá. O Brasil não conhece o Brasil, né? E é isso, Jair. É por isso que é bem isso que a Jair está falando, né, Rodrigo? Mas conclua, o cara Jair. Acha que é Sorocaba, que ele vai para o interior, que ele vai para Presidente Prudente. Não é, não. Não é mesmo. Mas diga, Jair, vá, que aqui eu já estou tomando a palavra, já terrível. O positivo que eu vejo da prova ser feita em cada estado é que as provas elas acabam sendo direcionadas. A gente consegue ver, por exemplo, quando a gente vai olhar uma prova do Nordeste, que ela acaba sendo um pouco mais direcionada para a realidade de lá. Quando a gente vê uma prova mais do Amazonas, a gente também vê questões que tratam, por exemplo, para a pessoa que vai atuar no Amazonas, ela tem que saber como é a questão do direito indígena, essa questão da jurisdição indígena que tem positivado em outros países da América Latina. A gente acaba vendo uma prova mais direcionada para a realidade daquele estado. Então, esse é o ponto que eu consigo visualizar como ponto positivo. Mas eu acho que o ponto negativo realmente é essa questão da pessoa que viaja para fazer a prova para ficar testando, que assim, cada um também tem o seu livre-arbítrio, né? A pessoa faz a prova que ela quer, enfim, o concurso público. Mas ela não quer morar naquele estado. Então ela toma posse, afinal, passou, mas ela continua estudando porque no fundo ela quer ir para outro lugar. E aí cria um problema tanto para a administração, né, que fica com aquele cargo vago, tendo que fazer outro concurso, esperando, né, vir verba para outro concurso, outra nomeação, como para a pessoa que já queria ficar naquele estado e acabou não conseguindo por conta das pessoas que fazem por teste. Assim. Então, eu acho que tem os pontos positivos, como eu falei, dessa questão da prova mais voltada para a realidade de determinado estado, ou determinada região. E o ponto negativo é que acaba criando essa profissão de concurseiro que a gente vê na nossa realidade, né? Mas, Jair, eu juro que essa é a última colocação, tá, Fabinho? Mas isso é porque, assim, isso é um tema, gente, que eu gosto muito e eu falo muito todo dia. Então, assim, é que nem para mim falar de hoje de droga, né? Tá na Vecult, eu só falo de droga, concurso. Então, é um assunto que tá todo tempo ali em pauta. Não convém misturar os dois. Não convém. Não. Mas isso aí que a Jair, só para complementar o que a Jair falou, Jair, e essas regionalidades que são cobradas especificamente nas provas, você concorda comigo que eu faço geralmente essas análises, né, das provas para poder dar aula, mas são muito pouquinho, assim, são questões muito tímidas, então, assim, o cara chuta, o concurseiro chuta e passa, entendeu? E hoje, o que existe hoje? Ele não vai só testar, ele vai para passar, ele vai, porque ele quer passar, porque hoje sobram vagas, porque o concurso está cada dia mais difícil, então não interessa onde ele vai, ele quer passar porque ele está desesperado, ele está, né? Vai passar e fazer confusão, entrar na justiça, judicializar o resultado. Exatamente. E quando ele entra, né, Rodrigo, ele diz assim, eita, não era isso, eu não queria esse estado. Aí ele começa uma outra briga, porque ele começa a ficar mal, porque o trabalho dele fica ruim, porque um juiz infeliz, um juiz que não está bem, isso repercute em todo, não é só em tudo, em todos os aspectos da vida da pessoa. Você sabia que, olha só dar uma informação, tem um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que fala que o maior número de suicídios em Harvard é no curso de Direito. E no Brasil, um dos maiores índices é na magistratura. Por isso que agora a AMB colocou as palestras de Augusto Cury. É justamente por essas diferenças de tantos magistrados estarem em outros estados e não estarem bem, e acaba ocorrendo esse índice de depressão profunda, cobrança do CNJ, essas coisas. Ser julgador é um troço que você precisa de talento para isso. Você precisa de vocação, como tudo na vida. Sim. Muita gente faz concurso por conta do status, do salário, da aposentadoria. Esses serão maus juízes. Com certeza. Eventualmente serão infelizes e eventualmente acabarão se suicidando na pior das hipóteses.
Eu sempre disse para os meus alunos... Nem que esteja, Rodrigo... Você está fazendo por conta do salário, não faz concurso para outra coisa, não faz para juiz. Não, Rodrigo, mas ele pode até ser... na vida de todo mundo é péssimo. Mas ele pode até ser vocacionado, mas se ele não estiver bem, ele é vocacionado. Mas, por exemplo, tem juiz que eu vejo que saiu do cargo de juiz para ser delegado. No Amapá, ele estava no Amapá e saiu para ser juiz, para voltar para ser delegado de polícia. Fez concurso para ser delegado de polícia. Por quê? Porque ele estava infeliz, que ele estava sozinho, a família dele em outro estado. Então, ele foi ser delegado. E a minha amiga, Patrícia, assim, tem outra também que deixou... Voltando à ideia do suicídio, às vezes o suicídio não é só o suicídio da vida físico, é o suicídio moral, né? Que muitas vezes o cara se suicida moralmente porque está vivendo aquilo insatisfeito, né? Sim. Olha, a visão você tem que se preparar, e a preparação, ela parte da preparação técnica, dogmática, né? Uhum. E hoje em dia, a gente tem que pensar na preparação dogmática com matérias de cunho eminentemente filosóficos. E aí, vou dar um passo lá atrás do que foi dito, já para a gente correr para o final. A gente fala que prova subjetiva. Prova subjetiva não pode acontecer nunca. Porque se a prova for subjetiva, o que a gente faz, Rose? A gente anula, né, Rodrigo? Prova subjetiva. Ou anular, a gente aprova quem a gente quiser, que é pior ainda. Exato, é pior, né, Rodrigo? Na realidade, a gente tem que pensar numa prova discursiva, né? Numa prova discursiva. E aí tira a subjetividade. Vamos tentar trazer tudo para objetividade. Eu até saí colando aqui do direito digital, coloquei aqui no YouTube quais são as matérias. Enfim, óbvio, a gente vai continuar, vai ter que se aprimorar com essa nova realidade, e aí eu vou puxar o que eu disse no início. Hoje, a gente tem a oportunidade de diferenciação, né? A gente tem que fazer um investimento. O aluno que faz o investimento, conversei isso com a Rose, com o Rodrigo, né? O aluno que faz o investimento no seu futuro, desde quando ele entra na faculdade, ele não precisa correr atrás quando ele está no 10º período da faculdade para passar no concurso. Por quê? Porque ele iniciou lá de trás o estudo. E aí eu cito aqui, inclusive até saiu uma mensagem aqui, a Diana, que foi minha aluna no primeiro semestre no Mata Falcão. Desde quando eu iniciei o grupo de estudo, ela está com a gente. Tu tem dúvida que se ela continuar, quando chegar lá no 10º período, ela vai estar na frente de todo mundo? Eu não tenho. E quem faz a faculdade é o aluno. Eu conheço pessoas formadas em péssimas faculdades que são excelentes e outros formados em ótimas faculdades que são medíocres. Então, quem faz a faculdade é o aluno. Eu recebi uma mensagem de uma seguidora perguntando para mim se influenciava na prova oral da magistratura o fato de fazer uma faculdade particular, se isso influenciava. Eu falei, nada. Só que se você chegar na prova oral, você já é diferenciada. Não é? Assim, eu não lembro ninguém me perguntar na prova oral que faculdade eu fiz. Pois é. Exatamente. O tipo de pergunta que é feita lá, né? Exatamente. Agora, eu vou... Gente, já tem 1h07, vamos seguir para o final, né? Eu vou primeiro dizer aqui para vocês a grande satisfação desse nosso primeiro podcast, né? Chamei aqui, né, o Winnercast, porque podcast dos vencedores, mas para os vencedores. Como eu disse a vocês, todos vocês são pessoas que têm representatividade, né? Cada um em sua área, de alguma forma, que traz credibilidade para essas pessoas que nos seguem, né? Para esse grupo de estudo que está aqui com a gente na sexta-feira há quase um ano, para os colegas que saíram daqui, foram para Porto Velho e continuam e estão com a gente, né? E dizer que para quem entrou depois, agradecer, né? Que nós tivemos aqui no início do nosso podcast a conselheira Tânia Hatzigel, do CNJ, fez a maior questão de vir para cá e explicar qual foi a visão do CNJ na modificação da Resolução 75, incluindo essas matérias, que são, obviamente, de suma importância para o novo e bom magistrado, né? Eu não tenho dúvida que muitos dos que tiveram aqui serão magistrados também, aqueles que querem. E uma questão que é fato, nós vimos essa modificação para a magistratura. Daqui, eu conversei isso com o Rodrigo. Não tenha dúvida que prova da OAB vai mudar, prova do Ministério Público vai mudar,
prorra para a Procuradoria vai mudar. Essa foi a primeira que vai se estender a todos. Então, não pensem que essa modificação vai ficar restrita a concurso para juiz. Vai ficar agora no começo, mas daqui a pouco vai estar na OAB. A mudança vai ser sistêmica. Vai ser sistêmica. Até os exames classificatórios das faculdades vão mudar. Aqueles exames, eu nunca sei o nome, eu faço confusão, mas que dão nota para as faculdades, vão mudar. ENAD, eu sempre faço confusão de ENAD com Enem, é muito N. Eu fui do vestibular ainda, né? Eu fui do vestibular ainda, né? Eu também. Todo tempo do vestibular. Eu, então... Então, mas... gente, deixa só... Eu vou fazer minhas considerações finais, passar para vocês. Só agradecer. E aí eu estou vendo aqui no chat a Jade, que sempre dá apoio, foi estagiária da Vara de Trânsito, né? A Diana, que apareceu aqui, a Stephanie. Tem alguns vídeos que eu ainda vou soltar, tá? Que eu já recebi, do Lucas, da Jade, né? A visão da gente aqui, nós quatro, tenho certeza que é a contribuição para o crescimento de todos esses alunos aí do Amazonas e do Brasil que queiram seguir a gente, tá? A gente está aqui para isso, né? Nós temos nosso grupo de estudo, hoje não teve, né? Nossa sexta-feira, porque nós fizemos esse podcast com essa visão, mas na próxima sexta-feira ou quinta, a gente vai estabelecer um cronograma das vindas da gente para bater nossos papos aqui na internet, né? Com essa divisão sempre de ajudar, tá? E pedir sempre a audiência de vocês e a vinda. Compartilhar com vocês a página, né, do Círculo dos Vencedores, né? Para que vocês sigam. Lá esses vídeos vão ficar salvos para que vocês assistam e vejam. Então, vamos começar pelas mulheres, né, Rodrigo? Jaíse, por favor, faça suas considerações finais. Rose, e você finaliza, meu querido amigo. Também queria só agradecer a oportunidade de estar nesse evento, de compartilhar e receber informações sobre essas novas disciplinas que vão ser cobradas nos concursos. Agradecer a presença dos alunos que estão com a gente também toda sexta-feira, que a gente já conversou dos mais variados temas. Já teve direito constitucional, já teve área criminal, já teve processo civil. E hoje a gente está aqui comentando sobre as novas matérias para os concursos. Então, parabenizar os alunos interessados, que estão ali rigorosamente nas sextas à noite, ainda por cima. Não é qualquer dia à noite, é na sexta-feira. Véspera de feriado hoje, hein? Pois ainda tem isso. E agradecer também os colegas que estão aqui pela oportunidade. É isso. Obrigada, Jaíse. Agora vou passar aqui, já tomei a palavra, aquela que fala. Terrível. Gente, primeiro, obrigada, né? Obrigada, Flavinho, por esse projeto. Eu gosto demais disso, desse formato. Já faço isso no meu Instagram, não com essa beleza toda que o Flavinho está fazendo, essa lindeza que está hoje, né? Eu fazia com live, ele aqui inovando a criatividade. Meu amigo, muito obrigada pelo convite. Obrigada por estar conhecendo o Rodrigo. Eu só via de longe, assim, não sabia, nunca tinha conversado com o Rodrigo. Jaíse eu conheci aqui, né? Espero conhecê-la mais ainda, né? E a gente tem um pouco do calor humano, ver a Jaíse, ver o Rodrigo, o Flavinho, e todos vocês que estão ouvindo e ouvindo depois, né? Enfim, assistir, porque a gente ouve, assiste, né, em qualquer lugar, e que aqueles que estão aqui, eu quero agradecer, né, por estarem presentes, dizer que nada na vida acontece por acaso, toda mudança, tudo na vida, na realidade, eu sempre digo que nada, no nosso mundo, nada é permanente. A única coisa que, aliás, só tem uma coisa que é permanente na vida, é a mudança. Uhum. E essa mudança, essa impermanência, que o dia que você está vivendo hoje não vai ser o mesmo de amanhã, e assim, apesar de você ter uma rotina, sempre vai ter diferença. Mas essas pessoas que estão fazendo hoje, como o Jaíse falou, como o Flavinho, o Rodrigo, estarem sexta-feira à noite ou sábado, qualquer dia, porque tudo é constância, estudo é constância, não é a quantidade, mas sim o tempo que você vai levar de maturação de estudo, é isso que vai dizer quem vai ser aprovado e não. E o fato de você estar aqui, o fato de você estar querendo saber das inovações, de estar plantando a sua semente diariamente, todos os dias, isso no final é feito um milagre. Por isso que eu digo que o teu futuro ele não existe, eu sempre digo isso. Futuro é uma projeção. Nós criamos a nossa realidade, né? Isso a física quântica fala, isso a neurociência fala. Quem não acredita nisso, então tem que estudar cientificamente, porque para entender
que o futuro não existe, é uma criação, e essa criação é feita no agora, é no presente. Então, o nosso futuro ele é construído no presente. Nós imaginamos como ele vai ser, e essa visualização ela é importante, mas são seus passos agora é que vão estar construindo esse futuro, um futuro de realização, de sucesso ou não. Como o Flavinho falou no início, nada se constrói do dia para a noite, e grandes conquistas, grandes resultados requer grandes semeaduras. Então, continue fazendo a parte de vocês um dia após o outro. Que eu sempre gosto desse versículo, né? Tudo é possível aquele que crê. Então, se você crê, se você faz a sua parte, as coisas vão acontecer. E a vitória é uma decisão. Estamos nos círculos dos vencedores, eu coloco muito isso. A vitória é uma decisão, porque se você decide, nada vai te impedir. Porque Deus é infinito, o Criador do universo já proporcionou tudo, então agora vai, pega o que é teu, é só pegar o que é teu, porque já está tudo disponível. Queridos, muito obrigada, viu, pela participação de todos, um beijo no coração de cada um. Rodrigo... Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, para terminar, prometo que serei rápido. Tenho a felicidade de falar depois das minhas colegas, e posso fazer uma coisa que eu invejo muito nos tribunais. Quanto aos agradecimentos todos, eu acompanho as relatoras. Né? Então, eu não preciso dizer mais nada. Adorei. A esse respeito. Duas considerações rápidas. Uma que eu achei muito bacana, o que você disse, Rose, a respeito da questão do tempo, né? Quando a gente estuda o tempo em filosofia, a gente descobre o seguinte: o futuro a gente está vendo com os olhos de hoje. O passado não foi como a gente se lembra. O passado, você está estudando na neurociência, a gente tem uns fragmentos e a gente inventa o miolo disso. Se você quiser fazer uma experiência, escreve sobre a live de hoje, guarda numa gaveta. Daqui a um ano, escreve de novo, compara as duas histórias. Elas serão diferentes, escritas por você mesmo. Porque você tem fragmentos e você inventa, na verdade, o seu passado. Exato. Então, você estava falando da Bíblia e tal, a promessa cristã da eternidade foi cumprida, porque a gente vive na eternidade. Eternidade não é o que dura para sempre, é a ausência de tempo. A gente vive na ausência de tempo. Então, tirando essa viagem que não tem nada a ver com a atuação na Vecult, prometo para vocês, isso é filosofia mesmo. Eu queria deixar para os meninos que estão assistindo a gente uma mensagem de tranquilidade. Tudo que é novo parece muito grande, parece muito difícil, mas a gente não inventa a roda. A gente muda a calibragem, muda o aro, dá uma melhorada, e com direito é a mesma coisa. A gente, com os blocos elementares da teoria geral do direito, resolve todos os problemas. Todos. Com um algoritmo razoavelmente simples e que a gente vai ver ao longo dos nossos encontros aqui. A gente vai ver como é que isso funciona, como é que é a chave para a gente entender essa história. E obrigado a todos pela presença aqui na sexta-feira à noite, véspera de feriado. Só o charme do nosso bonitão, do nosso Flavinho aí, para conseguir essa proeza. Então tá certo, meus queridos amigos. Complementando, né? O plantio é opcional, né, Rose? Mas a colheita é sempre obrigatória, né? Não tem erro, isso não tem erro para todos nós. Meus amigos, 1h17 de live para vocês. Vai ficar no canal Círculo dos Vencedores, né? O nosso podcast dos Vencedores, com o Bernardo aqui atrás, dando tchau também. Né? Beijo, Bernardo. Muito obrigado, gente. Até mais a todos. A gente sai agora. Deus abençoe todos vocês. Obrigado, Jaís, Rose e Rodrigo.